Olá, eu sou a Maria Vitória. E eu sou a Beatriz. Nós somos alunas do curso de Produção Multimídia do Centro Universitário Senac e sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Nós. Hoje estamos aqui com Fernando Velasquez, o autor do livro Ser Multimídia, Profissão, Criatividade, artista visual e ex-aluno Senac, para batermos um papo sobre a área. Boa tarde, boa noite, bom dia. Um podcast, ele fica o tempo inteiro ali. Obrigado pelo convite e aqui estamos. Meu nome é Fernando Velasquez, sou artista e curador e venho me desempenhando nessa profissão já há um certo tempo, embora minha trajetória seja bastante labiríntica. Ô Fernando, explica pra gente direitinho com o que você trabalha, que é esse mundo das artes visuais. Bom, para contar o que eu faço hoje, eu já tenho que entrar numa descrição da minha trajetória. Eu estudei arquitetura, artes visuais e música no Uruguai. Cheguei a ir para a universidade, nesses campos. Fiquei 5 anos na arquitetura, 3 na música e outro tanto mais informal nas artes visuais. E me mudei para o Brasil em 97, com 27 anos. Nesse período que eu estive no Uruguai, aproximadamente, não lembro ao certo, mas eu acho que com 16 anos eu já comecei a trabalhar com design gráfico, que era a fonte de renda que eu tinha, né? E quando eu me mudei para o Brasil, eu tive que fazer uma escolha. Depois de um tempo, na verdade, quando eu me mudei, eu tentei revalidar as disciplinas de arquitetura, que era a que eu tinha mais avançado. Fiz 5 anos, né? E havia um sem número de dificuldades e acabei desistindo. E mas eu continuei sempre produzindo, sobretudo no campo das artes visuais. A música foi ficando... Eu tentei retomar a música aqui, fui para a Escola Paulista de Música também, mas na verdade a produção mais contínua foi a de artes visuais e acabei escolhendo por essa profissão, né? Em 2003, eu já senti a necessidade de me formar na verdade, o curioso é que eu queria fazer um mestrado, né? Eu já tinha 30 e tantos anos, 32, 33 anos, praticamente 15 anos de profissão no design gráfico. Uma profissão que, na verdade, eu nunca assumi, né? Eu sempre considerei que era algo passageiro e que me permitia, na verdade, meu ganha-pão, assim, mas eu sempre me considerei um artista. Embora as coisas, de fato, começaram a decolar lá pelo ano 2000, mais ou menos, 99, 2000, que eu comecei a ter um trilho mais claro aqui. Mas nessa tentativa de querer fazer um mestrado, sendo que eu nem tinha, né, graduação, que eu quero dizer que essa estrada que eu já tinha me fazia pensar nessa ideia de fazer um mestrado sem nem ser graduado. E naquela época começaram a surgir cursos técnicos, né, que eram mais curtos, eram cursos universitários de grau superior, mas que tinham 2 anos e meio. E eu, nessa loucura de querer fazer um mestrado sem estar formado, eu pensei que fazendo um desses cursos teria um atalho ali, né, para esse mestrado mais específico. E escolhi a área de design de multimídia porque pensei também que, como eu tinha já uma experiência na área, né, há muito tempo, que eu ia tirar de letra e que eu ia passar logo esses 2 anos e meio e eu poderia fazer um mestrado naquilo que eu gostaria, né? Só que acabei descobrindo um universo, né, porque esse curso que eu fiz do Senac em design de multimídia, ele era ministrado por muitos dos professores que estavam sendo pioneiros da arte e tecnologia no Brasil. Me lembro até hoje o dia que eu vi a Lúcia Leão, por exemplo, dando aula nesse curso e como depois ela foi minha professora. Então, na verdade, acabou sendo uma feliz coincidência de eu ter escolhido um curso que me colocou de cara com os professores que estavam discutindo esse pioneirismo, o pioneirismo naquele momento, né, nos anos 2000, na metade dos anos 2000, da arte digital. E isso sedimentou um pouco minha escolha, né? Eu já fiz a própria graduação, já foi dentro desse âmbito da arte, entendida no campo digital, embora tinha também no curso disciplinas do design e tal, né? Mas eu acabei indo para esse campo da produção em torno dos meios digitais e da discussão da arte nesse entorno dos meios digitais,
Posteriormente, me tornei professor também nesse âmbito das artes digitais e da cultura digital e curador também. Então, foi todo um processo que me levou a uma trajetória de vida, eu diria assim, de escolhas, né? Algumas pensadas e outras fortuitas, que me levaram ao caminho, à senda, né? A trilha que eu faço hoje, que eu percorro hoje. Nossa, que trajetória completa, né? E interessante. Tem um pouco, eu acho que no livro eu conto, eu lancei recentemente um livro, inclusive pela própria editora Senac, que você mencionou, e que pertence a uma coleção de diversos profissionais que contam o seu percurso, né? E eu fui convidado para contar um pouco esses labirintos pessoais como um profissional do segmento da arte, né? E eu conto ali um pouco como de fato essas influências, essas escolhas que a gente faz, elas são bastante complexas, né? Porque elas têm um componente que é pessoal, são escolhas, né? Que a gente medita e que a gente especula que seriam o melhor para a gente. Mas nesse caminho a gente encontra também um embate com a sorte, com as coincidências, né? É assim que é a vida, né? Se a gente pudesse escolher tudo que a gente quer ser na vida e fazer na vida, o mundo não estaria como está hoje, né? Na verdade, muito tem se falado hoje em torno dessa ideia dos privilégios, né? E quanto certas características que envolvem a vida de uma pessoa e que não são controladas por ela mesma marcam, né, e definem esses privilégios, e quanto a gente tem que estar atento para saber lidar com os outros desde esse lugar, né, saber olhar com uma perspectiva e com uma lupa bastante ampla para tentar entender o outro, né, as outras pessoas. Todo mundo nasce de um lugar diferente, numa condição social diferente, numa condição afetiva diferente, e tudo isso vai se tecendo na vida pessoal e social, né, na vida que a gente tem com as outras pessoas, de uma maneira que envolve esses dois componentes principais, uma parte de escolhas que são muito meditadas, muito pensadas, mas também o fortuito, né, o azar e essas escolhas que são mais alheias às escolhas da gente, também acabam moldando muito do que a gente faz. E é bom ter isso, ser ciente disso, né? Você comentou sobre o livro agora há pouco, você quer falar um pouco mais sobre ele? Eu achei o tema, assim, muito interessante, importante para a gente que está estudando na área, né, para conhecer mais e ler sobre. Como eu conto, eu acho que talvez o que vale a pena contar para vocês que estão cursando essa disciplina e essa carreira, é que na época em que eu comecei, essa minha juventude, digamos, até esses 27 anos em que eu me mudo para o Brasil, ela é marcada por um privilégio em particular, e que é esse que, apesar das limitações financeiras da minha família, eu consegui trilhar as coisas que me interessavam. Não foi necessário, por exemplo, eu parar de estudar uma das coisas que me interessava para poder ajudar nas economias da família ou coisas parecidas, né? Então, embora certas limitações, eu consegui dar vazão às coisas que me interessavam, e até uma idade bastante adulta, eu consegui ser bastante disperso, né, fazendo música, arquitetura e artes visuais. E no ano 95 que surge o famoso Windows 95, né, que foi um dos sistemas operacionais mais famosos e que introduziu essa ideia de multimídia, que hoje não faz nem sentido mais falar de multimídia, né, porque está absolutamente tudo misturado. Mas naquela época, no ano 95, isso significava que em computadores a internet popularizada, assim, né, para a grande maioria das pessoas, fora das universidades e dos centros de pesquisa, era algo muito novo, e os computadores eram muito limitados em termos de capacidade de processamento de dados. E naquela época a palavra multimídia tinha um sentido, porque eles de fato possibilitavam a gente misturar imagem com som, contexto, de uma maneira muito precária e muito limitada, no sentido que eram resoluções muito mínimas, né, e arquivos com capacidade de profundidade de dados bastante resumida, mas que fazia justiça a esse termo, multimídia. Há várias mídias ali e hoje eu posso tratá-las em conjunto. Hoje em dia, isso é redundante, né? A gente convive com a inteligência artificial, com a realidade virtual, com a realidade aumentada,
que é o extremo do extremo da multimídia. Agora, ou seja, texto, imagem, som, vídeo, código rodando em tempo real, tudo isso é uma trama que percorre diariamente nosso cotidiano, né? Os dispositivos que a gente utiliza, eles têm isso no cerne deles e isso acaba moldando nossa relação com o ambiente e com as pessoas, né? Então, naquela época, quando eu entro no curso de multimídia, o raciocínio, o pensamento que eu consigo ter depois, muito tempo depois, e de ler esse sentido que, de certa maneira, eu já era multimídia numa época que não existia esse termo, porque se eu pensar que anterior ao Windows 95, por dizer de alguma maneira, né, desde os anos 86, 87, quando eu tinha 16, 17 anos, eu já estava estudando, lidando, relacionado a questões do espaço, né, do som e da estética das coisas, já era um pensamento aberto que recebe muito amigavelmente essa ideia de multimídia, né? E isso que vai acontecer, porque quando eu entro na profissão, ou no curso, por dizer de outra maneira, eu percebo que cada um desses conhecimentos, eles somam de uma maneira particular. Por quê? Quando você percorre esse tipo esse leque diverso de disciplinas, você, por exemplo, você tem acesso à história da arquitetura, você tem acesso à história da arte, à história da música, naturalmente se junta, é interdisciplinar, não é transdisciplinar ainda, mas é interdisciplinar. Isso já traz uma perspectiva, né, para entender a multimídia, que incorpora uma particularidade ali, né? Você já ter tido um diálogo com essas questões desde perspectivas diferentes, com essas questões de múltipla interpretação, né, do ambiente, das coisas e das pessoas, do entorno, pautado por esses estudos anteriores. Então, foi muito fácil eu encontrar um espaço nesse circuito, e, claro, minha produção migrou. Eu pintava e eu desenhava e lentamente fui juntando um pouco a prática do dia a dia, porque, por exemplo, um dos primeiros trabalhos que eu fiz era digitais, né? Era uma net art, que era basicamente a utilização de uma base de dados, né? Um conhecimento, uma tecnologia que eu usava no dia a dia no meu escritório de design. Então, simplesmente mudei um pouco o olhar e percebi, olha, essa ferramenta que eu estou trabalhando aqui de uma forma instrumental, né, para produzir design, eu posso transformá-la numa obra de arte. Então, teve esses percursos cruzados, assim, onde há muito, novamente, de coincidências, né? E também conto no livro um pouco como há um momento em que eu percebo que, apesar de ser muito rico, né, você ter a liberdade de poder transitar por diversas disciplinas, como é necessária também a especialização. E isso que eu acho que é um dos equívocos que às vezes eu tenho visto por ali, né? A ideia, hoje vivemos sobre o pensamento da transdisciplinariedade, isso vai ficando cada vez mais claro, né? À medida que o conhecimento vai se adensando, né, sobre as coisas do mundo, fica claro que as disciplinas estão todas relacionadas entre si. E pareceria que esse seria um caminho, e que a ideia de especialista, né, ou de ser um especialista em alguma disciplina vai ficando obsoleta, e eu acho que não é bem por aí, né? A ideia de ter um olhar transdisciplinar não significa que você não tenha que escolher um campo no qual você vai ser especialista. Então, você é especialista em alguma coisa, mas esse olhar teu amplo para o mundo e esse entendimento de que aquilo que tua disciplina na qual você se dedicou está relacionado com outras disciplinas, você traz um olhar sistêmico, né, e que te ajuda a compreender melhor esses fenômenos que você está estudando ali na tua profissão. E não é simplesmente que, por termos entendido que as coisas estão interconectadas, que a gente não precisa ser especialista em alguma coisa. Eu acho que nosso pensamento acaba se incorporando numa matriz de pensamento. Eu digo que eu venho da matriz das artes visuais,
embora tenha conhecimento e interesse de outras áreas que vão desde a música, a arquitetura, a ciência, a filosofia, né? Então, são disciplinas que me auxiliam a amplificar o olhar da forma como entendo e interpreto o que seja arte, né? E um pouco esses percursos todos são os que eu vou contando, são escolhas pessoais e percursos pessoais, e ao mesmo tempo coisas que vão aparecendo ali no meio da caminhada e que vão te desviando para outros fazeres, né? E vão mudando a tua forma de entender o mundo, e você se perguntando a toda hora se você é capaz de fazer ou não tal coisa, né? Quais são os desafios de encarar coisas que a gente não conhece e não domina, etc. Né? Um pouco isso o que eu vou contando no livro. Fernando, você falou um pouco sobre o seu escritório de design, falou que você dava aulas como professor. Atualmente você tem sua própria empresa ou você faz trabalhos para outras empresas? Como é que tá? Olha, eu tive uma das coisas que eu fiz, que eu sempre falei enquanto tinha o escritório plenamente funcionando, eu sempre gostava de me identificar como designer e não como publicitário, né? Eu acho que são dois campos absolutamente diferentes, embora eu não tenha ferramentas para defini-los ou para tentar criar uma teoria um pouco mais aprofundada sobre isso. Eu acho que o design, para mim, é um campo mais instrumental, no sentido de mais técnico, no sentido da comunicação, e o campo da publicidade me parece que é mais especulativo e lida com outros tipos de éticas nos quais eu nunca me senti confortável, né? Não há um juízo de valor aí estrito nisso, mas e nesse sentido eu trabalhei o tempo inteiro sempre no boca a boca, desde que eu vim aqui, cheguei a ter várias pessoas junto comigo no escritório, e eu trabalhei desde projetos muito pequenos, independentes e pro bono, muitos projetos sociais, a mega empresas e corporações, né? Até desde um simples cartaz ou folder para uma ONG, até, de repente, a sinalização de um prédio de uma multinacional. Fiz praticamente tudo, mas sempre entendendo isso como uma coisa passageira, né? O que não quer dizer que não tenha absorvido toneladas, né, de conhecimento muito específico e particular sobre a profissão, sobre as pessoas, sobre o mundo financeiro, sobre gerenciamento, gestão, né? E quando chegou o ano de 2008, e eu percebi que se de fato eu queria ser artista, eu teria que me dedicar 100% a isso, né? Então eu dividia meu tempo no ganha-pão, nas coisas que me mantinham vivo, né? Que me davam dinheiro, que era o escritório, a minha arte. A arte é muito difícil você viver da arte, mas eu decidi dar esse pulo do gato em 2008, sabendo que eu ia perder um pouco em qualidade de vida no começo, mas que a longo prazo tudo poderia sair bem com um pouco de sorte, né, e trabalhando seriamente. Então, a partir de 2008, eu fui freando um pouco o trabalho no escritório e tentando me arrumar ou encontrar uma forma de viver dentro desse universo da arte. Uma das saídas foi dar aula, né? Então, acabei sendo professor em alguns cursos, e, sobretudo, dei muita oficina, palestra, e em 2010 eu entro numa galeria e aí as coisas começam a andar um pouquinho melhor. Começo também a ter um pouco de recursos entrando desde uma outra fonte, né? E também toda essa parte à medida que você vai ganhar alguns prêmios, era um momento também que os editais do governo federal, estadual e municipal estavam super em voga, e havia um espaço ali para a gente transitar, e isso foi um pouco permitindo que eu pudesse me dedicar exclusivamente a essa forma, né, de
de viver e, ao mesmo tempo, de obter, né, os recursos materiais necessários, e o design foi ficando de lado, mas, inevitavelmente, é uma coisa que eu adoro também, né, todo um componente no design que está muito próximo do universo da arte, e eu continuei e continuo fazendo coisas que me interessam, que eu gosto, sobretudo relacionados ao âmbito da cultura. Eu continuo fazendo livros, continuo fazendo capas de CD, inclusive 2x3 faço algum site para algum amigo que não tem recurso, que está muito desamparado assim, e rapidamente monto um site ali em alguma plataforma dessas que tem ali. Mas raramente eu faço isso com interesse comercial, geralmente é parte de uma vontade de estar junto de alguém, colaborar, ajudar alguém, e enfim, de ter a possibilidade de me relacionar com esse campo que eu gosto, mas comercialmente eu não tenho trabalhado assim ultimamente, né? Uma das coisas que eu posso dizer também que é muito interessante, que tem acontecido já há um certo tempo, é que eu acabo sendo chamado por projetos que não surgem do campo da arte, são projetos que muitas vezes são comerciais, mas que têm uma relação com o campo da arte, como, por exemplo, fazer videoclipes, ou fazer videocenários para shows, coisas que as pessoas vão me achando, ou conhecem meu trabalho artístico e acabam me convidando a pensar essas outras formas de veiculação da minha arte. Eu tenho colaborado muito, inclusive com algumas marcas bastante conhecidas e tal, e é interessante esse loop que no fim das contas acaba sendo, né? No momento havia uma dúvida como seria isso de largar esse design assim meio desamparado e tentar a vida de outra maneira, e depois de quase 13 anos, enfim, não sei mais calcular, se dá esse loop onde, na verdade, esse universo não artístico vem procurar meu trabalho artístico como algo particular, né? Como uma marca pessoal, etc., né? Meio que dá para perceber que não tem um limite muito definido, né, entre um campo e outro, eles estão sempre se conversando, pelo menos eu tenho essa impressão. Sim, agora eu acho que isso ficou muito claro, né? E mudou muito de lá para cá. Eu acho que a educação hoje está muito claro que é para a vida inteira, né? Eu sou de uma geração que embora seja de transição, ainda tínhamos essa ideia, herdamos, né, essa ideia dos nossos pais, né, e das gerações anteriores, de que a gente escolheu uma profissão, ia a fundo nela, e isso ia ser para toda a vida, com alguma atualização aqui e lá e tal. E o mundo está se delineando de uma outra maneira, né? Primeiro que, em alguns campos, evidente essa relação entre as disciplinas, né? Mesmo se você vai no campo da ciência e enfim, eu acho que não há campo que tenha ficado imune a isso, né? A entender essa relação entre as disciplinas, mas, ao mesmo tempo, o conhecimento que faz o mundo no instante presente, ele tem mudado em velocidade exponencial. Então, uma tecnologia que hoje faz sentido, daqui a 2 anos pode ficar obsoleta e deu lugar a outra, e por aí vai, né? Então, a gente tem que estar sempre, não dá mais para achar que você vai estar na universidade 4 anos e você parou de estudar, que já resolveu a sua vida. Agora, o estudar e a atualização e a renovação é permanente, vai ser permanente. E também pode vir a abrir algumas possibilidades, inclusive mais expansivas também no termo do pessoal, né? Você não necessariamente tem que pensar que a vida inteira você vai ser aquilo. Salvo, claro, ainda tem profissões que são muito se você escolhe medicina, é muito provável que você tenha espaço para especialização e para você trilhar esse campo a sua vida inteira. Mas em disciplinas que são menos, que têm outras características, eu diria, você acho que fica mais fácil do que antigamente você pensar em mudar a tua vida, né? O que é uma coisa que é natural do ser humano. A gente acha e foi ensinado a acreditar que que a estabilidade é o lugar do conforto, né? Mas naturalmente nós somos desregrados, né?
A nossa biologia manifesta isso, né? Nosso corpo se renova a cada 7 anos, todas as células mudam, etc. Né? A gente está sempre mudando, né? De humor, de a característica morfológica. Nós somos mudança autologicamente. E a sociedade foi se moldando, de certa maneira, a estabelecer critérios estáticos, porque assim fica mais fácil também ter um controle de tudo, né? Um controle dos corpos, e um controle das coisas, um controle do poder. E eu acho que esse tipo de olhar, assim, de certa maneira, hoje está sendo um pouco deconstruído pela força da realidade, né? Nem por vontade digamos, de algumas cabeças que moldam, né, esse mundo em que a gente vive, porque assim é, né? Ou seja, esse ponto que a tecnologia nos levou e esse caudal de informações que a gente conseguiu produzir como espécie, levaram a esse cenário, não? A estabilidade está sendo colocada em xeque, né? E isso pode ser interessante, porque não um futuro um pouco já utópico assim, né? Se a gente passar essa barbárie toda que a gente está vivendo, num futuro utópico, isso pode ser uma vantagem, né? A gente não tem que ficar preso a uma profissão a vida inteira e poder, de fato, transitar todos os gostos ou poder usufruir de uma vida na qual a gente manifeste todos os interesses possíveis, né? Por diversos assuntos. A informação está ali, ainda temos a internet livre, né, onde os dados estão ali para aprender as informações, e isso pode vir a ser interessante. Você comentou, né, sobre a sua jornada e sobre como você acabou mudando, não mudando, mas meio que transitando entre várias áreas, mas meio que todas têm a ver com criação, né? Você sempre soube que era isso que você queria fazer? Ou você já quis ser, sei lá, médico, por exemplo? Ou desde pequenininho você soube que, eu quero trabalhar com criação? Olha, eu não me lembro de dizer que eu quisesse ser qualquer coisa, né? Eu deveria ter consultado os meus pais, né, para confirmar essa informação. Mas eu me lembro que eu desenhava bem e que eu era muito fazedor, assim, eu criava muitos brinquedos e passava o dia entretido. Eu gostava muito também de brincar na rua. Era uma época em que Montevideo é uma cidade muito tranquila e eu cresci na rua, né, fazendo coisas que hoje seriam consideradas impossíveis, assim, nesse mundo que a gente vive, né. E só o que eu me lembro mais certeiramente, que eu conto um pouco no livro, essa minha ida para o design, na verdade, também é fortuita. Eu namorava uma menina no Uruguai e o pai dela era artista plástico. E ele enxergou em mim esse dom assim pelo desenho, né? Eu desenhava à mão e tal, e o interesse. Ele tinha uma biblioteca fantástica e eu passava lá vasculhando todos os livros dele e tal, e ele me convidou para criar uma oficina de serigrafia. Ele era artista plástico e ao mesmo tempo ele tinha uma empresa de recursos humanos, e ele falou assim: vem trabalhar comigo, vamos abrir uma oficina de serigrafia, eu pago o curso para você, e você imprime coisas para o meu escritório. No fim do ano tem as postais de fim de ano e tal, e a gente pode fazer essas coisas. E foi assim que eu entrei no design, né? Mais concretamente sobre a profissão, eu me lembro que os pais de uma amiga tinham me dito, enfim, eu convivia com essa pessoa muito, e eles eram da ciência da computação, te falando dos anos 80, né? Eu deveria ter 12 anos, 82, 33, 34, um pouquinho antes a oficina de serigrafia eu abri em 86, eu acho, com essa pessoa que se chama Humberto Tomeo, um artista plástico uruguaio já falecido, e fiquei com isso na cabeça. Eu era bom de matemática também, e eu pensei em cursar ciências da computação. Quando já não dava mais para fugir disso, eu tinha que escolher por conta do currículo, né, do currículo da educação uruguaia. E nos 2 anos prévios à universidade, um professor de arquitetura, um professor de desenho, na verdade, um professor de desenho técnico, que seria aqui os últimos anos do colegial, falou que eu tinha que fazer arquitetura, que eu tinha talento para isso e tal, e foi ele que acabou
passando um pouco, me influenciando mais que os pais dessa amiga, né? Talvez um pouco tem esse lado desse professor que me deu esse toque, me convenceu, eu fugia de outras aulas e eu ia nas aulas dele de outras classes para ele me ensinar, né? Na época que a gente desenhava à mão a perspectiva técnica, né? Construía no papel a perspectiva com os diferentes seixos, tudo criado à mão, com réguas e tal, e eu fugia das outras disciplinas para participar das classes mais avançadas desse professor. E também aconteceu um fato que eu, agora um pouco tecendo as conexões, nesses últimos 2 anos prévios à universidade, eu matei muita aula também por causa de namoro, assim, e eu comecei a ir não tão bem em matemática. Eu acho que se juntaram um pouco as duas coisas ali, e acabei indo para arquitetura, e depois para música, né, como um correlato, assim, entrando no Conservatório de Música, mas aconteceu isso, eu fiquei 2 anos para entrar eu demorei 2 anos para entrar na faculdade de arquitetura, porque ficava devendo 2 disciplinas de matemática que eram desses últimos anos, do que seria aqui o colegial, né, um pouco por esse lapsus que eu tive. Isso também é um outro recado, assim, né? Tem disciplinas que envolvem raciocínio lógico e que, quando a gente perde um buraco, uma parte delas, a gente compromete tudo o que vai vir depois, né? Eu era excelente em matemática, excelente mesmo, nunca tive nenhuma dúvida. E a partir desse ano, talvez, não foram nem 2 anos, eu acho, ou de um semestre, que eu fiquei matando a aula e perdi absoluta. Quando eu tentei recuperar, não dava mais, né? E isso acabou realmente marcando minha vida, ao ponto de eu ficar esses 2 anos, né, retraçado de início da universidade, por conta dessas disciplinas que estavam em débito, né? Mas foi um processo, ao mesmo tempo que eu fui para a universidade, depois também fiz música e artes visuais, isso não impediu que eu continuasse com esses interesses diversos, né? Eu acho que a decisão definitiva veio quando eu mudei para o Brasil, que aí eu senti, de fato, a necessidade de escolher uma coisa para ir a fundo, né? Isso que eu falava dessa especialidade, né? Eu tinha que escolher se eu ia ser a fundo um arquiteto, a fundo um artista plástico ou um músico, né? E escolhi por ser artista plástico, mas aproveitando todos esses saberes também, né? E o que acaba se consolidando nessa produção mais multimeios, né? Parece hoje, vendo de longe, parece natural, né? Mas é isso, são essas coincidências todas e essas tensões que há no começo a gente se pede para o jovem, né, escolher muito cedo o que ele quer, né? E mais antigamente, quando essa profissão podia ser algo para toda a vida. Eu acho que hoje até imagino que deva ser mais aceito, né, pelos pais. Se eu tenho filhos, ainda não estão na idade de entrar para a universidade, mas essa ideia também de o filho ir testando, né, os gostos, para ver se é isso que ele quer mesmo. Ou não, mas naquela época não era assim, e eu de alguma forma tive esse privilégio de poder fazer um pouquinho de tudo que eu gostava para vir tomar essa decisão já um pouco mais velho, né, e com essa sorte ainda por cima de poder, na profissão que eu escolhi, digamos, definitivamente, ou de uma forma mais para trabalhar de uma forma mais densa, assim, de poder usar tudo isso que eu já tinha, né, estudado antes, né? Isso, sem dúvida, ajudou muito. Fernando, você disse que quando você optou por ser artista plástico, você foi a fundo, mas você sentiu alguma dificuldade quando você estava tentando ainda se inserir no mercado? Olha, eu acho que no caso da arte ela é um circuito, assim, não é tanto um mercado, né? E há certos, como eu te falei, no campo do design, eu tendo o escritório, eu sempre foi tudo muito boca a boca. Eu tive muita sorte quando eu vim para o Brasil, eu conhecia gente da música, porque eu vim em 97 e no ano de 96 eu vim cantar aqui e eu conheci muita gente da música e conheci arquitetos. Porque existe na área da arquitetura, existe uma série de encontros que se chama ELEA, Encontro Latino-Americano de Estudantes de Arquitetura,
que se faziam todos os anos em alguns países do Sul, no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, no Chile, e todo ano você ia para um país diferente e você conhecia a gente. E foram essas pessoas que me ampararam quando eu cheguei aqui e começaram a me publicitar, a fazer contato com outras pessoas, assim que eu comecei a trabalhar com muitos artistas aqui, fazendo as capas de discos e depois os vídeos para os shows, etc. Muito no boca a boca. No âmbito das artes plásticas, era um momento, ou seja, o mercado da arte, o que se chama mercado da arte, que são as galerias de arte, as feiras de arte não existiam, né? A SP Arte, que é a famosa feira maior feira de arte de São Paulo, não existia ainda. Existia um mercado incipiente, mas aqueles anos todos foram anos de muita prosperidade cultural. E surge essa ideia começa a surgir essa ideia de mercado. Mas o que havia era o quê? Você tinha que fazer uma carreira em torno, o lugar que você tinha para se mostrar era um salão de arte, era esse lugar. E eu descobri, acabei também, isso é uma outra coisa que eu não contei, mas quando eu cheguei aqui, e isso está no livro, né? Eu conheci uma marchand e eu comecei a vender meu trabalho, e vendia muito bem, eram pinturas na época, né? Só que num momento eu fiquei me perguntando, que parecia tudo meio como de fantasia, né? Eu sendo um artista desconhecido no Brasil, vendendo os trabalhos por um preço que era muito bom, naquela época o dólar estava 1 para 1, né? E eu achei que tinha alguma coisa errada ali, que aquilo poderia carregar assim, algum vício, né? Que eu poderia virar um pintor de parede, né? Porque parecia tudo tão fácil. E foi aí que eu decidi, e que me impulsionou a voltar a estudar. E antes de entrar no Senac, eu descobri, através de um amigo do artista Reginaldo Pereira, descobri um grupo de estudos na arte contemporânea, que se chama Ateliê Fidalga, que existe até agora. Isso foi na passagem do ano 99 para o ano 2000. E é ali que eu percebo, com eles, Sandra Cinto e Albano Afonso, que são dois artistas que eles já tinham galeria e já transitavam há alguns anos nesse incipiente circuito comercial da arte no Brasil, que eu fui entendendo essas coisas, né? Eu fui conhecendo gente, eu fui entendendo que eu tinha que mandar para os salões, e demorou, porque eu acho que eu talvez deva ter entrado no primeiro salão aqui em 2001, 2002, mas a primeira coisa significativa que aconteceu, que eu considero assim como um fato realmente significativo, foi no ano de 2006. Então, se você pensa, são 6 anos você tentando participar desse circuito, e claro, você tem uma produção também que está incipiente, né? As pessoas têm que te conhecer, e você tem que mostrar, em alguns campos, como o campo da arte, você tem que mostrar que você veio para ficar, né? Que não é uma moda, que você não está ali só porque é uma carreira fashion, ou porque é interessante e bacana ser artista, né? Você tem que persistir, né? E na medida que você persiste, o que é difícil, porque você ouve muitos não, imagino que no campo profissional de um designer e de todas as profissões, isso é uma coisa comum, você tem que estar muito certo de que é aquilo que você quer para persistir, né? E no ano de 2006 eu considero que esse ano foi uma espécie de começo das coisas darem certo, porque eu ganhei um prêmio num salão que é importante, com um júri muito importante, que era o Salão de Arte de Ribeirão Preto. O júri eram 3 artistas muito famosos, a Dudy Maia Rosa, a Carmela Gross e o Carlos Fajardo, e com um vídeo, que na época também, hoje o vídeo está onipresente ali nas artes visuais, mas na época era muito raro. E isso me deu um alerta, olha, pode ser que dê certo. Lembrando que foi só no ano 2008, 2009 que eu decidi começar a fechar o escritório, ou alargar de mão do escritório, e que levou um tempo de cantar, né? Eu acho que devo ter ficado nessa migração uns 2 anos, né? Então, não foi fácil, não foi linear, foi uma coisa de persistência, mas ao mesmo tempo de tentar. Eu acho que nós temos que ter esse lugar crítico, entendeu? De entender o que a gente quer e quais são as formas que não são facilitadas. Isso que eu contei de eu querer sair da zona de conforto quando eu estava vendendo o meu trabalho, é uma visão de futuro, né? Não, nada é fácil na vida. Se alguma coisa está saindo assim, entendeu? Fácil, tem algo de errado. E isso, às vezes, para jovens profissionais, pode ser um percalço, porque o mercado pode ser muito, muito especulativo, e há muita
estratégia para tentar captar esses jovens, essa força renovadora e essa potência criadora do jovem. Então, às vezes, as coisas parecem que brilham nos nossos olhos, mas acabamos entrando numas arapucas, né? E eu acho que o que eu fui conseguindo através dessas coincidências e desses mestres que eu fui tendo, né? O professor Humberto, que foi quem me levou para a serigrafia, aquele professor que me fez ir para a arquitetura, Albano e Sandra, são grandes mestres que te dizem justamente isso. Olha, para aí, você acha que é tão fácil? Você mesmo acha que isso que você tá vivendo ali é real mesmo, isso aí? Ou será que não é uma bolha especulativa em torno de alguém está tirando algum proveito disso? Ou você está entrando num circuito que no futuro você pode se arrepender, porque você vai ficar comprometido com certas coisas que agora não estão tão claras, mas que podem aparecer e tal. E eu acho que o processo é esse, né? Primeiro, essa dificuldade, resumindo, a dificuldade da gente, muito jovem, ter que definir o que a gente quer, mas quando a gente tem a sorte de poder descobrir e ter essa certeza, tem que ter essas duas instâncias, né? Primeiro, entender que os atalhos a longo prazo não funcionam, acabam sendo negativos. Então, e isso é uma coisa que eu percebo também, que muitas vezes os profissionais que saem da universidade já querem virar gerentes, entendeu? Isso é um vício que eu acho que toda essa parafernália tecnológica que tomou conta da nossa vida, né? Esses meninos jovens que viram milionários, agora tem essa ideia aí das criptomoedas e tal, isso deu a entender a certas gerações de que é possível sair da faculdade e já ter tudo e querer ser chefe. Isso não existe, porque o conhecimento vai se adquirindo com a experiência, né? Então, essa noção de que você tem que se perguntar mesmo se é aquilo que você quer, com esse detalhe de entender que os atalhos, duvida dos atalhos, pode ser que às vezes funcionem, mas eu pessoalmente escolhi duvidar dos atalhos. E depois a persistência, entendeu? Não deu certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Em outras sociedades isso é muito mais evidente. A sociedade americana, nos Estados Unidos da América, existe essa ideia do erro como uma coisa necessária para uma pessoa tocar para frente a vida e uma empresa, etc. E tal. Eu acho que aqui ainda isso não está muito claro, né? E sobretudo nesse imaginário do profissional emergente, assim, que começa a sua carreira produtiva, digamos, né? E é uma coisa que tem que ser levada em conta. Essa persistência vai ser necessária, aprender a levar não, aprender e você mesmo dizer, beleza, e por que foi não dessa vez? O que eu poderia melhorar? Como eu poderia fazer isso diferente? Como eu poderia me apresentar de maneira diferente? O que se pedir aqui que eu não tenho? Me interessa isso? Vou aprendê-lo para poder tentar de novo ou não? Vou buscar, mas não desistir e também não levar para esse lado pessoal, né? De achar que você não é bom, ou que você não tem futuro, ou coisas assim, né? Essa ideia da carreira fácil, né, e dessa trajetória vertiginosa é muito perigosa mesmo, né? Você pode falar um pouco sobre o processo criativo? Porque é uma dúvida muito grande, né, que as pessoas têm, geralmente, né? Como você lida com um bloqueio criativo, por exemplo? Olha, para mim o processo criativo na verdade, a criatividade, ou esse lado, né, da profissão é contínuo, né? Então, eu não acho que, embora a gente tenha momentos quando a gente precisa definir, criar uma peça ou uma obra, ou fazer uma curadoria ou dar uma aula, a gente vai exercer esse estar criativo de uma maneira mais específica, mais concentrada, talvez, a partir de metodologias e diagramas. O processo criativo, para mim, envolve uma forma de entender a vida, né? Que é você estar sempre atento ao entorno, interessado pelas coisas, pesquisando, estudando, e à medida que você tem mais informação do teu interesse na tua cabeça, né, nas tuas ideias, o processo de transformar aquilo em alguma coisa concreta, seja uma peça de design, uma obra de teatro, o que você quiser, né? É um processo natural de você vasculhar como se fosse tua cabeça fosse uma biblioteca, né? O Tunga dizia que o ateliê dele estava na cabeça dele, né? O artista Tunga, né?
À medida que você tem esse teu imaginário repleto de referências e de coisas que te interessam, você fazer essa tradução para uma coisa, materializar isso em alguma coisa, é um processo natural, né? E eu entendo, para mim, a maior característica do meu fazer criativo está nesse manter viva essa chama por interesses muito diversos, né? Eu gosto muito de entender as coisas e de ser muito crítico e desconfiado com as coisas, que isso tem um lado bom e um lado ruim, mas tentar entender todas as perspectivas de um assunto, né? Tentar deixar a minha opinião de lado e tentar pensar como outra pessoa e para entender essa outra posição. E isso acaba fazendo com que na hora de produzir uma coisa concreta, o processo simplesmente seja natural, é quase que um filtro dessas ideias, de uma organização dessas ideias para materializar aquilo que eu estou buscando, né? Mas eu te diria que o processo criativo, para mim, é parte, eu não quero usar a palavra caos, né? Mas dessa manutenção do imaginário de uma forma desarticulada, né? E nessas condições, eu pulo muito de um livro para outro, eu tenho 5 ou 6 livros na minha cabeceira, eu vou me relacionando com esses conhecimentos a partir da sensibilidade, do afetivo. Tem dias, eu sempre tenho 1 ou 2 romances que eu estou lendo, além dos livros com um perfil mais teórico ou filosófico, e naturalmente tem dias, olha, hoje estou com vontade de continuar essa história, né? E eu pego esse e leio e tal. Eu me lembro claramente que o Humberto Tomeu, aquele artista que me orientou no começo, ele era defensor de ler os livros de uma vez só, que ele dizia que você perdia a unidade daquele pensamento e tal. E eu sou o oposto disso, né? É uma relação afetiva com o conhecimento, afetiva no sentido de que você tem que estar disposto corporalmente a entrar em contato com aquele conteúdo e não entrar em contato porque é preciso, porque é necessário, porque alguém falou. Quando você se deixa penetrar e atravessar por esses conteúdos do mundo, seja o que for, eu acho que é uma relação que é mais intensa e mais honesta, assim, com você mesmo e com as coisas que você vai estudando e vai fazendo e vai articulando, etc. São referências, né, que a gente tem, né, meio que quando você não sabe muito o que fazer, você pode buscar no que você já tem de bagagem, né? Sim, completamente. E pelo que eu vi, de tantas áreas que você passou, essa bagagem foi muito importante para te tornar um profissional multimídia, né? Que é exatamente isso, lidar com várias áreas. Fernando, a gente vai encerrando. Muito obrigada pela conversa de hoje. Todas as dicas, saber da sua trajetória é muito importante pra gente, ter como referência. Gostaria de deixar algum recado para quem tá nos ouvindo, para profissionais que estão iniciando agora a carreira? Eu acho que um pouco já comentei ali nesse percurso. Eu agradeço o convite e enfim, desejo que todos nós em breve possamos voltar a estar juntos, né? Quem sabe esse encontro num outro cenário não poderia ter sido ao vivo, mas eu acho que é isso, agradecer mais e desejar que tudo corra bem para todos. Quer deixar algum contato para as redes sociais? Olha, se vocês derem um Google ali, Fernando Velasquez, com Z, V-L-A-Z, Q-U-E-Z, vocês me acham meu site, meus canais todos, fiquem à vontade. Obrigada por terem ouvido até aqui, e não se esqueça de seguir a gente no Instagram, @prodmultimídia, e ficar de olho no dia do evento.